Oi, tudo bem? Quantas vezes a gente não mediu a dor do outro com a nossa régua? E quando eu digo isso, eu me incluo, porque muitas vezes eu olhei para determinada pessoa que estava passando por uma determinada situação e julguei. Mas não é assim. Fulano tá exagerando, é muito drama. Será mesmo que você imagina pelo que a pessoa tá passando? Será que você consegue se colocar no lugar dela? Eu trabalho numa clínica de estética, onde nós realizamos o procedimento de depilação a laser. E nessa clínica eu comercializo pacotes de depilação a laser. O procedimento em si é um procedimento desconfortável. Já teve alguns casos de clientes que me perguntaram: dói muito? Porque eu já fiz em outro lugar, eu senti muita dor, eu não gosto de sentir dor, então se doer eu não quero. Antes de eu fazer o procedimento, eu falava aquilo que me informaram. Olha, é um laser. O objetivo desse laser é cauterizar o seu bulbo capilar, onde nasce o seu pelo. Então, sendo assim, é um pouquinho sim desconfortável. O nosso diferencial onde eu trabalho é que antes do laser ser disparado, é disparado um jato de criogênio que congela a área, então faz com que a aplicação seja mais confortável. Mesmo assim, é um pouco dolorido. E nesses meses que eu estou lá, eu vi alguns clientes cancelarem o pacote por conta de dor, porque não aguentava a dor, porque achou que era insuportável. E eu já vi outros clientes saindo de dentro da sala do laser dizendo que não, é super tranquilo, não senti nada, tá ok pra mim. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E durante muito tempo eu não quis fazer o laser, por medo. Então eu tinha a oportunidade de fazer e não fiz por conta do medo. Até que teve um dia que eu falei: se eu comercializo esse produto, eu preciso ser a minha vitrine. Até que eu falei: tá, vou fazer. Falei com a fisioterapeuta que aplica o laser, falei: olha, ela chama Camila, falei: Camila, vai com calma, eu sou muito fraca pra dor, tenha paciência comigo. Quando ela começou a fazer o procedimento, sabe quando você pensa assim, não era nada daquilo que eu pensei? E eu tinha colocado uma expectativa que seria uma dor horrível e na verdade foi super tranquila na região que eu fiz. Quando eu fui fazer uma outra região, que é uma região mais sensível, eu vi estrelas. Eu falei: Senhor, me leva, não aguento essa dor, pelo amor de Deus. É super rápido o procedimento, mas realmente dói. E o que o Senhor me ensinou com essa situação toda? Que nem sempre a dor que você sente é a dor que o outro vai sentir. Então por que a gente fica medindo a dor do outro com a nossa régua? Por que eu sempre julgo o outro, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele está passando, um trauma que ele está superando, sendo que eu não estou no lugar dele, eu não sei pelo que ele está passando. E nós, seres humanos, temos essa mania muito feia de julgar o que o outro está passando. A gente esquece que o outro tem toda uma trajetória, tem toda uma vida, que ele tem a forma dele de enxergar as situações, que ele tem a forma dele de sentir. Então, às vezes, o que pra mim foi tranquilo e depois doeu, pro outro sempre doeu muito. Por isso que eu fiz o último vídeo aqui do canal sobre empatia, que é uma coisa que está totalmente relacionada. Como que eu vou ter empatia pelo outro se eu não consigo nem me colocar no lugar dele? E a palavra de Deus mesmo diz em Mateus 7,12: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. E diante de um mundo tão cruel, tão maldoso, por que a gente não pode ser diferente? Por que eu tenho esse desejo, essa mania, esse querer de querer mudar o outro? Por que eu preciso que o outro pense da forma que eu penso? Por que eu preciso que o outro entenda o que eu entendo e aceite e leve aquilo para a vida dele? Não é necessário. Eu e meu pai, que inclusive assiste meus vídeos, beijo gordinho, a gente já teve muitos embates, porque meu pai tem uma opinião X, eu tenho uma opinião Y, e durante muito tempo eu quis provar pro meu pai que a opinião dele estava errada e que a minha estava certa, e o meu pai também é assim, inclusive eu herdei isso dele, ele sempre tenta provar para mim que a teoria dele tá certa. E não é necessário que sempre uma pessoa esteja certa ou que tenha uma verdade de uma história. A verdade do meu pai pode não ser a minha verdade, o meu ponto de vista nunca vai ser igual ao ponto de vista do meu pai. E tudo bem, nós somos diferentes, o Senhor nos fez diferentes. Então, qual que é a minha dificuldade em respeitar a opinião do meu pai, uma dor que meu pai tem, um ponto de vista que meu pai tem? Por que eu simplesmente não consigo respeitar? Já parou para pensar nisso?
E é uma oração que de fato nós temos que fazer, que clamar a Deus, Senhor, que eu entenda, eu sou eu, o Diego é o Diego, o meu pai é o meu pai, fulano é fulano, ciclano é ciclano, essa pessoa não sou eu, ela não vai pensar da mesma forma que eu penso, ela não vai agir da forma que eu vou agir. Quando nós temos esse pensamento, a gente deixa de criar expectativas e deixa de se frustrar. Porque antes um pensamento que eu tinha, se fosse eu, não ia ser assim. E quando você pensa isso, você automaticamente se frustra, porque você queria que a pessoa tivesse aquele pensamento, você queria que a pessoa agisse daquela maneira. Muito disso eu levo pro trânsito. Meu marido, ele se estressava muito no trânsito, porque as pessoas não sabiam dirigir, porque não respeitavam as leis, a forma correta de dirigir. Eu sempre falava pra ele, amor, as outras pessoas são as outras pessoas, quem tem que ser diferente somos nós. Vamos olhar pra gente então? Vamos ser mais gratos, vamos parar de olhar o defeito do outro, a forma de pensar do outro. A gente vê vários movimentos hoje tomando força porque as pessoas querem impor aquilo que elas pensam, a forma de pensar, e é isso, e pronto, acabou, e as pessoas aceitam. Só que eu, quando eu me posiciono e digo, eu não acredito no feminismo, eu não sou feminista, eu não vejo o feminismo com bons olhos, e se você tem um pensamento contrário, tudo bem, é o seu pensamento e eu respeito, mas eu tenho o meu. E hoje o que eu quis realmente passar nesse vídeo, com a lição que eu tive no lugar onde eu trabalho, com uma situação nada a ver, que realmente a dor do outro não é a minha dor, e a minha dor não é a dor do outro. E a gente precisa urgentemente começar a se colocar no lugar do outro, entender que ele é ele e eu sou eu. As coisas no meu casamento deram certo e dão certo, porque eu entendo que meu esposo é meu esposo. Ele não sou eu, ele não vai agir da forma que eu agiria com ele e tudo bem. Eu não coloco nele um dever, uma obrigação, uma expectativa de fazer tudo como eu faria. Então que a gente realmente peça isso a Deus, clame ao Senhor urgentemente, respeitar os outros, independente se tá na igreja, se não tá, se é do mundo, se não é, se é meu irmão, se não é. A gente tem que respeitar e olhar pro outro com olhos de amor. Eu já falei isso muitas vezes aqui no canal. É algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Foi uma lição muito preciosa que o Senhor me ensinou esses dias e eu gostaria de deixar isso para vocês.